Irmãos, graças a Deus, eu gostaria de estar trazendo aqui uma palavra de sabedoria. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Irmãos, gostaria de estar aqui compartilhando um conhecimento para que nós possamos ter um entendimento daquilo que o mundo ele promove de fato como ele é. Por exemplo, um McDonald's, ele tem seu outdoor do lado de fora, claro, lógico, todos nós sabemos isso. Muitas vezes você está vindo a 1 quilômetro de distância, você bate o olho e você vê aquele lanche. Nossa, que lanche grande. Aí você olha para o preço, você fica tentando assim enxergar, você não consegue ver o preço. Por quê? Porque a intenção deles é mostrar para você o quê? O lanche e não o preço. O seu interesse é ver o preço, para ver se você pode comprar. Mas muitas das vezes você para e você é obrigado a comprar. Muitas das vezes seu filho pede, porque viu aquele lanche bonito, aquele lanche grande, quando você chega não é nada daquilo. O que eu quero dizer com isso? Que a alma do negócio é a propaganda. Há um ditado que diz isso, e de fato é. A alma do negócio é a propaganda. Quanto mais bem feito a propaganda, mais atrai os consumidores. Então eles só colocam aquele preço pequenininho ali porque o órgão que defende o consumidor obriga eles a fazerem isso. Senão eles não colocariam. Então, segundo os especialistas também, eles dizem que a cor é laranjada, vermelha, são cores que trazem para o nosso subconsciente a fome, né? Então eles fazem todo um marketing para chamar a sua atenção, para chamar a minha atenção. E a gente vê aquele lanche grandão, como eu te disse, e quando a gente chega lá não é nada daquilo que nós esperávamos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A mídia em si, o marketing, ele tem um grande poder de persuasão. A mídia, o marketing, eles massificam coisas pequenas em coisas grandes e coisas grandes em coisas pequenas. Não entendi, Vinícius. Vou explicar. Por exemplo, a rede de esgoto de televisão, ela tem uma grande capacidade, ela é especialista, ela é mestra em transformar elefante em formiga e formiga em elefante. Exemplo, pegaram o apresentador do Globo News, o âncora lá, tal de Marcelo, passeando na praia de Ipanema ali. Copacabana e Ipanema é tudo a mesma coisa. Vai ter vídeo que vai falar que é Copacabana, vai ter vídeo que vai falar que é Ipanema, mas é tudo a mesma coisa. Você sai de uma praia e você já tá na outra. É tudo a mesma calçada, mesmo calçadão, né? Então ele tava ali caminhando e alguém passa ali de bicicleta e filma ele, começa ali falar algumas palavras com ele e fala pra ele: você não mandou a gente ficar em casa? Por que você não fica em casa de quarentena? Aí ele chamou também a rede que ele trabalha de Globo Lixo, e esse tal de Marcelo parou e falou pra ele que ele não era do grupo de risco. E depois a Globo, a UOL trouxe uma nota dizendo que não havia uma lei municipal que proibia caminhar no calçadão da praia. Perfeito. E por outro lado, nós vemos ontem, dia 10/4, Bolsonaro fazendo uma compra de um medicamento. Ele foi no Hospital das Forças Armadas e logo após, no seu retorno, ele parou numa farmácia para comprar um medicamento. Aí a mídia, ela logo estampou lá. Ela estampou. Eu vou mostrar para você. Ela estampou assim, ó, dessa forma: Bolsonaro faz passeio em bairro sudeste de Brasília. Olha para você ver a maldade desse jornalista, né? Então é isso que eu tô querendo dizer para você. O jornalista não poderia ter colocado que ele foi lá no hospital, no retorno ele passou para comprar um medicamento na farmácia, mas não. Porque a intenção deles é denegrir. A intenção deles é pegar uma coisa inútil e transformar numa notícia importante. E a intenção deles é pegar uma notícia importante e fazer dela inútil. Por quê? Porque na verdade o presidente, todos nós sabemos que o presidente, ele tirou a maminha onde que a Globo mamava, ele tirou, que foi o Fime Rio, o Cash, o Money, né? Então a gente fica percebendo, a gente que está de fora, eu não tenho partido político, mas a gente fica de fora, a gente percebe que há um grande interesse político por detrás dessas coisas, né? A gente que tem discernimento, a gente vê. Então eles têm essa capacidade de pegar notícias ruins e transformar em notícias boas, e notícias boas em notícias ruins. Eles têm essa especialidade, né? E eles estão cavando a sua própria cova. A Bíblia diz que Ramã, ele fez uma forca, mas no final ele fez uma forca para Mordecai, mas no final quem foi enforcado foi ela. Eu tenho visto a Globo cavar sua própria cova. Eu tenho visto isso. Então,
trouxeram o remédio aí, um remédio muito bom. Os especialistas dizem isso, né? Que trouxeram um medicamento aí muito bom, a tal de cloroquina. O Dr. Wip e o Dr. Khalil usaram do medicamento, tiveram sucesso, né, no seu tratamento, graças a Deus. E aí a Globo já vem agora com com uma série de matérias dizendo que os remédios trazem efeitos colaterais. Claro, todo medicamento, se você ler na bula, ele tem efeito colateral. Todo comprimido, todo medicamento, ele tem efeito colateral. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não foi programado para receber coisas criado pelo homem. Ele foi criado, o nosso corpo, segundo a Bíblia, foi criado para receber coisas da natureza. Por quê? Porque o nosso corpo veio da terra. Então, se você planta uma couve, por isso que as coisas da natureza faz bem para a nossa saúde. Um ovo, uma couve, uma alface, uma cenoura, uma laranja, uma banana. Por isso que essas coisas fazem muito bem para nós. Por quê? Porque veio da terra, nós também viemos da terra. Então, os iguais se atraem. Os iguais se atraem, terra com terra, né? Então, o nosso corpo, ele reage sim de diferentes formas a algum medicamento, que traz efeito colateral para nós. E agora eles estão tentando denegrir o medicamento, por quê? Porque eles não querem dar o braço a torcer, que foi o presidente que falou dia 23 de março, se eu não me engano, ele já havia falado sobre a cloroquina. Então a gente vê eles batendo demais no Bolsonaro. A gente vê isso demais. Eu não tenho partido político, eu não gosto de política. Eu faço parte da política, sou inserido porque sou ser humano, mas não gosto de politicagem. Então o que acontece? Quando morre poucas pessoas, digamos assim, quando morre menos pessoas aqui no Brasil, eles jogam a ênfase lá para fora, para a Espanha, para a Itália. Quando morre menos pessoas aqui no Brasil, eles já jogam a ênfase pela quantidade total de mortos. Entendeu como é que é o jogo deles? Aí quando, vamos supor, morreu 110 pessoas hoje, aí amanhã acrescentou mais 30, aí ele já volta de novo a falar que morreu. Por quê? Porque a intenção deles é gerar pavor, medo, terror, trazer, sabe, uma série de terrorismo ao psicológico humano, né? Então, nós temos que aprender a identificar isso. Nem toda notícia é boa para nós. Tem telejornais aí que são verdadeiramente rede de esgoto a céu aberto para nossa mente. Nós temos que entender isso. E nós temos que parar de deixar essas coisas, esses lixos tóxicos entrar dentro da nossa mente. Eu mesmo, eu não sei a última vez que eu assisti Rede Globo. A Rede Globo lá em casa não entra. Aquele lixo não entra lá em casa. Por quê? Porque eu sou inimigo da Globo? Não. Porque eles têm um jornalismo tendencioso, parcial. Eles fazem o jornalismo de acordo com o querer e com a vontade deles, não de acordo em querer informar o povo. Então, irmãos, e a notícia ruim, geralmente, ela faz o coração do povo se derreter. A Bíblia diz que 10 espias foram espiar a terra prometida, 8 voltaram com palavras negativas e 2 somente, Caleb e Josué, voltaram com palavras positivas. Ou seja, não desprezaram o tamanho daqueles gigantes que estavam lá, mas eles falaram, nós vamos vencer. Ao contrário dos 8 que disseram, colocaram aqueles homens lá em cima, falaram, não, se eles pegar nós, eles vão arrebentar nós. A Bíblia diz que o coração do povo se derreteu. A Bíblia vai dizer também que Golias era um gigante. Quando ele falava, ele fazia propaganda de si mesmo. Os soldados, os israelitas, ficavam com medo, aterrorizados. Mas Davi não olhou para o tamanho, não olhou para as palavras. Por isso que ele venceu. Então, muitas das vezes, o problema está aí. As notícias estão aí. Vamos desprezar a doença? Não, de forma nenhuma. Mas nós vamos abaixar a cabeça para ela? De forma nenhuma. Nós temos Deus na nossa vida. O Todo-Poderoso, Ele toma a nossa frente. O dia de eu morrer e o dia de você morrer já está escrito no livro de Deus. Se for para mim morrer, se for para você morrer, a gente vai morrer. E não tem essa. Todos nós vamos ter que morrer. Então, irmãos, eu gostaria de estar deixando aí esse entendimento para a gente pensar. Amém? Louvado seja Deus.